Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Este é mais um vídeo como mini aula, fazendo parte da divulgação da nossa pós-graduação em saúde mental. Aproveito para convidá-los a inscreverem no nosso canal e continuar recebendo as informações dos próximos vídeos, assim como ativar o sininho em algum lugar aqui para poder ter os avisos das novas publicações. Bem-vindos! O transtorno bipolar é um adoecimento mental, na maioria das vezes, grave e que, infelizmente, levam os pacientes a uma perda de anos da vida produtiva muito importante, porque, de maneira muito simplificada, trata-se de um adoecimento emocional com uma grande instabilidade do humor que acontece de forma involuntária. Então, mesmo sem motivos, existem momentos de vida em que a pessoa está depressiva, com desânimo, tristeza, desejo de morte, dificuldade de concentração, que alterna com outras fases, ou de uma irritabilidade, agressividade e intolerância extrema, também sem motivo, ou de uma alegria exagerada, infantilizada e que até expõe a pessoa do ponto de vista de seus valores e de sua individualidade. Então, o transtorno bipolar tem um outro problema. Muitos e muitos pacientes têm a confirmação desse diagnóstico depois de muitos e muitos anos de adoecimento, porque para uma porcentagem importante desses pacientes, eles buscam o tratamento quando estão nas fases depressivas, mas, apesar de serem tratados como pacientes tendo depressão unipolar, ou seja, tendo adoecimento mental depressão, possui um adoecimento muito mais complexo que intercala, inverte, alterna com esses momentos ou de irritabilidade ou de euforia extremos, doentios e sem causa. Portanto, o transtorno bipolar no CAPS, ele é tratado, geralmente, porque os pacientes chegam de maneira encaminhada de serviço de atenção primária à saúde, como, por exemplo, postos de saúde, unidades básicas de saúde, ou esses pacientes chegam até o CAPS porque já tiveram várias tentativas de tratamento do transtorno depressivo sem resultado, e daí buscam um local altamente especializado. De fato, tá certo, é o CAPS. E lá no CAPS, felizmente, muitas dessas vezes, pessoas que estavam sendo tratadas com depressão comum, lá, pelo nível de especialidade e formação dos profissionais que atendem, fazem revisão diagnóstica e confirmam esse transtorno afetivo bipolar. Isso muda muito o tratamento medicamentoso, a abordagem psicoterapêutica, a reabilitação e melhora muito. Portanto, pacientes com transtorno bipolar chegam ao CAPS por encaminhamento da rede primária, porque não estão tendo resolutividade nos tratamentos que iniciaram anteriormente. Geralmente, passa-se por uma triagem de um profissional que pode ser o psicólogo, o enfermeiro ou outro que está nomeado para essa função, e a partir daí é possível, alguns casos, especialmente de mania, nós temos, por exemplo, a escala de Young de mania. Na escala de Young de mania, é possível quantificar a gravidade desta fase do transtorno bipolar e, a partir daí, direcionar para um atendimento imediato, que algumas vezes até constitui urgência, emergência, com necessidade de internação, felizmente como exceção, alguns casos de intensidade moderada, onde precisa ter uma intervenção intensiva imediata, e alguns casos de intensidade leve, que é possível mais calma para o início do tratamento. O tratamento do transtorno afetivo bipolar necessariamente inclui a participação do médico com o uso de remédios de ação no sistema nervoso central, que incluem algumas classes de medicamentos, como, por exemplo, o estabilizador do humor clássico, que é o carbonato de lítio, felizmente disponível na rede pública, também medicamentos da classe dos anticonvulsivantes, como ácido valproico, valproato de sódio, divalproato de sódio, lamotrigina e também
remédios pertencentes à classe dos antipsicóticos. Por exemplo, olanzapina, clozapina, quetiapina. Enfim, necessariamente, paciente com transtorno bipolar precisa de atendimento médico no CAPS, tanto para que este extraprofissional solicite exames laboratoriais, de imagem, busque comorbidades clínicas, como, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, também a busca de comorbidades psiquiátricas, como, por exemplo, transtorno bipolar com dependência de drogas, transtorno bipolar com transtorno ansioso, transtorno bipolar com transtorno de personalidade. E, impreterivelmente, além da triagem, além da avaliação médica com os exames, precisa se incluir em outras abordagens, incluindo de enfermagem para o gerenciamento da medicação, possível internação, gerenciamento do caso do ponto de vista administrativo, mais do psicólogo com intervenções tanto psicoterapêuticas diretivas, de terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, psicodrama, psicoterapia breve, bem como importantíssimo, que não precisa ser necessariamente o psicólogo, mas que geralmente assume essa função. Grupos de psicoeducação, ou seja, grupos de orientação direcionada do que é a doença, de como deve ser tratada, de como deve se perceber os principais sintomas de piora. Isto tem psicoeducação tanto para os familiares, que necessariamente devem estar inclusos no tratamento, como também para os próprios pacientes. E o assistente social, que vai contribuir com inúmeros fatores. Um deles é a visita domiciliar importantíssima, mas também relacionamento com outros parentes, muitas vezes vínculos rompidos ou prejudicados, e também frequentemente com o Departamento de Recursos Humanos, onde o paciente trabalha. Assim como educadores físicos, nutricionistas, farmacêuticos e outros profissionais possíveis. Portanto, o tratamento de transtorno afetivo bipolar no CAPS inclui recepção, triagem, avaliação médico-laboratorial de imagem, uso de medicamentos, psicoterapia, psicoeducação, reabilitação, restabelecimento de contatos familiares, laborativos e também um tratamento intensivo com o terapeuta ocupacional com vários objetivos, sendo alguns deles o resgate das capacidades produtivas que estavam prejudicadas, limitadas e algumas vezes até perdidas. Já vi vários casos de pacientes, não só com transtorno bipolar, mas outras condições clínicas graves também, que por terapia ocupacional houve o restabelecimento de funções gravemente prejudicadas. E algumas vezes também, já vem na terapia ocupacional, o estímulo, o trabalho e a intervenção que geram novas habilidades que o paciente ainda não tinha tido oportunidade de adquirir, de prosperar, de adquirir, de aplicar, de amadurecer. Portanto, transtorno afetivo bipolar se trata de forma multiprofissional e buscando a possibilidade de comorbidades clínicas que devem ser tratadas, como, por exemplo, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, assim como também a busca por comorbidades psiquiátricas, como transtorno de personalidade, dependência química, transtorno de ansiedade e outros. Então, esta é uma mini aula e, logicamente, na nossa pós-graduação em saúde mental, nós vamos estudar exaustivamente tanto o transtorno bipolar e os seus tratamentos multiprofissionais em diferentes ambientes, com foco no CAPS. Grande parte dos nossos alunos tem o interesse de trabalhar nestas instituições. E nós fazemos uma formação muito robusta para atuar neste ambiente de trabalho. Então, esta é uma oportunidade para, de maneira imediata, já clique no botão aqui abaixo do vídeo, que dá, num link, que dá acesso direto ao site da Unip, onde tem informações sobre a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, em relação à parte pedagógica, administrativa, metodológica e financeira. Vamos já, então, clicar nesse link, entrar no site da Unip e fazer a inscrição e a matrícula na nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais? Vamos de maneira imediata? E temos o compromisso
compromisso de formarmos especialistas de alta performance, que vão para o mercado de trabalho altamente competitivos, sendo aprovados em inúmeros concursos públicos, entrevistas de empregos, processos seletivos e alguns também de característica empreendedora, abrindo comunidades terapêuticas, abrindo clínicas particulares, hospitais dias, institutos de reabilitação, enfim, saúde mental é altamente desafiador, instigante e, acima de tudo, prazeroso. Vamos fazer a nossa pós-graduação? Porque a nossa missão é levá-los a um nível de satisfação pessoal, reconhecimento social e performance profissional muito mais além.